A paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15. Nós vamos começar o nosso estudo a partir do verso 11. Na parábola do filho pródigo. Que incrível essa parábola. Pastor Lutero, a volta do filho pródigo, você gosta de ler? É top 3 para mim, de livro. A volta do filho pródigo, Henri Nouwen, um padre, incrível esse livro, padre holandês. Exato. A volta do filho pródigo. Como que esse livro falou meu coração. Sejam todos bem-vindos na casa de Deus. Eu fiquei muito feliz que tem muita gente nova visitando pela primeira vez. Eu espero que você seja atropelado por Deus nessa noite. Atropelado, né? E estou vendo que a casa está cheia, e eu estava ministrando aqui hoje de manhã. Aliás, eu estava pensando que pedir aquela música assim, eis-me aqui outra vez, né? Eu falei de manhã, falei agora, eu acho que se eu falar de novo nos próximos 15 dias, eu posso até pedir música ao Fantástico, não é verdade? Mas deixa eu perguntar, quem não estava aqui pela manhã, aqui nesse auditório? Não estava, levanta a mão. Caraca, muita gente. Então deixa eu fazer um desafio para você. Assista, está gravado, gente. Está disponível no YouTube, diz que está agora, tem até no podcast. Produção, tem no podcast também, para só ouvir? Renan, o rei do podcast. Pô, bota no podcast lá, velho. A preleção de manhã, mas no YouTube tem. Assista o que foi ministrado aqui hoje de manhã. Nós estamos numa série muito bacana, estudando sobre oração. E hoje nós estudamos sobre a oração e o jejum de Neemias. Como que nós aprendemos? Como que foi tremendo de manhã? Aprendemos, por exemplo, que Shalom, que a gente aportuguesou para a paz do Senhor, expressa muito mais do que só desejar a paz para a pessoa. Quando você fala a paz do Senhor, para o judeu, Shalom, você está desejando que a pessoa cresça em todas as áreas da vida dela, que ela seja plena, que ela seja abundante, que ela seja próspera, completamente, totalmente próspera no Senhor. E hoje de manhã, por que eu quero que você assista o que foi ministrado aqui de manhã? Porque fruto do estudo, da meditação, da oração. Não, primeiro ele começou a chorar, né? Vamos na sequência certa. Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou e Neemias agiu. Eu desconheço uma oração feita por um homem que repercutiu de forma tão poderosa assim na Bíblia. Leia o livro de Neemias sobre essa perspectiva. Uma oração, um homem que se levanta por uma causa. Quanta transformação foi feita por causa daquela oração, por causa daquele jejum, daquele choro, daquela indignação. Quantas reformas aconteceram naquele país por causa deste homem piedoso. Assista, veja o que foi feito, falado aqui hoje de manhã no YouTube. E mais legal também, a partir dessa motivação, do que aconteceu na vida de Neemias, nós iniciamos aqui e fizemos aqui um apelo e lançamos um desafio para um movimento. Porque uma das coisas que nós estudamos de manhã é que a oração que move os céus é aquela que move a terra. É aquela que cria um movimento, que atrai pessoas. Um homem começou e daqui a pouco milhares de pessoas estavam envolvidas no projeto da construção dos muros de Jerusalém. E motivado com essa experiência, nós iniciamos um projeto e lançamos um desafio de nós sermos a igreja que mais adota no Brasil. Nós lançamos esse desafio de manhã, porque eu fiz o papel aqui do Anani, que trouxe as notícias. Milhares de crianças estão vivendo em miséria e desgraça. Como era o povo lá naquela época que Neemias se indignou e falou, eu preciso fazer algo sobre isso.
nós lançamos um desafio. Eu não sei se Deus já está falando algo para você nesse sentido. Eu não sei se acontece só comigo, mas às vezes eu penso em alguma coisa e Deus vai trazendo assim, formando uma linda imagem, pecinhas de quebra-cabeça que vão se montando. Porque quando lá atrás, eu e minha esposa começamos a conversar sobre essa história de adoção, ela tinha um desejo lá atrás da adolescência, e a gente começou a ver um filme, o filme falou alguma coisa, ela me provocou, eu falei, por que não? E a partir daí, as coisas começaram a acontecer. Parece que é igual quando você quer comprar um carro. Você quer comprar um carro, e aí toda hora aparece um carro no trânsito. Parece que atrai, não é verdade? Eu creio que isso vai acontecer com você. Aconteceu comigo. Começou a acontecer um monte de coisa. Eu estava numa loja, nem estava planejando falar isso, irmãos. Estou até atrasando a mensagem já. Mas é de Deus. Porque a causa é nobre. E nós precisamos nos indignar pelas coisas certas. Esse senso de justiça precisa bater no nosso peito. E a bola está com a gente. Nós somos o povo de Deus. Eu falei de manhã que o nosso Senhor e Salvador é órfão. Ele foi adotado. José adotou Jesus, gente. E o nosso Deus nos adotou, não é verdade? Nós somos enxertados. Não era para a gente fazer parte de nada disso aqui. E Deus nos adotou. Mas eu estava lembrando, eu estava numa loja, eu sou empresário, feirante, eu estava numa loja nossa, lá no Flamengo, e aí, eu abri um livro lá que o gerente estava lendo, quando eu vi negócio de adoção, eu já me assustei, e aí eu peguei um táxi, na época eu andava mais de táxi do que de Uber, e aí o taxista começou a conversar comigo, ele falou, eu sou filho adotivo. Eu falei, como assim, velho? E o meu pai tem vários filhos e ele está doente, e eu sou o único que estou cuidando do papai. Era o filho adotivo, aquilo foi falando no meu coração, e aí nós entramos num processo de adoção, 4 anos, num demorado processo de adoção, até que Deus mandou a Alícia, uma bênção para a nossa casa. Então, eu não sei nem porque que eu estou falando isso, eu já tinha falado de manhã, não está no meu esboço aqui não, mas eu acho que se Deus está falando, de alguma forma, ao seu coração, está aí a confirmação. Isso é para você. Isso é para você. Eu encerrei, na verdade, a nossa preleção hoje de manhã, lembrando que Neemias era um copeiro, gente. Ele não tinha recursos nenhum para fazer tantas reformas na história como ele fez. E talvez você esteja se sentindo assim, eu também não tenho recursos para adotar uma criança. Recursos financeiros, recursos emocionais, recursos espirituais, a minha vida é um pouco até bagunçada, a minha família não está até muita gente. Eu não tenho recurso. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu recurso, Deus vai te dar. Porque nós servimos ao Rei dos Reis. Na história de Neemias, o rei deu recursos para ele. E nós servimos ao Rei dos Reis. Que Deus te abençoe. E que Deus aqueça o seu coração para você ser pai e mãe adotivo. Nós vamos começar esse movimento. O Estado vai saber de que a missão é a igreja que adota crianças no nosso país. Amém, irmãos? Deus te abençoe nessa direção. Lucas 15, né? Agora retornando aqui, tem até que descontar meu tempo aí, pastor Rogério. Me ajuda, hein? Lucas 15, parábola linda, conhecida. Jesus vem falando lá de várias coisas perdidas, né? A ovelha perdida, a moeda perdida e agora o filho que se perdeu. E a partir do verso 11, nós lemos assim, está até aí no telão se você não tem a Bíblia, né? Olha só, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Só até aí. Que história! A primeira coisa que me veio à mente quando eu comecei a revisitar esse texto foi que Deus
através dessa parábola que Jesus contou, ele traz um posicionamento muito claro para o seu reino. E para quem ele habilita a participar desse projeto, que é a igreja, que é a instituição do reino aqui na terra. Quando eu olho para essa história, eu penso o seguinte: eu penso que Jesus não queria apresentar aqui uma família perfeita. Ele não quis apresentar aqui a família Doriana. Os mais novos não vão saber o que é a família Doriana. Vou explicar, eu sou um homem de comunicação, trabalho com marketing. Doriana é uma marca de margarina que ficou muito famosa por apresentar a família perfeita. Era lindo, os meninos cheirosos. Você viu o comercial na televisão, você via até o perfume da família. De tão bonita que era a família, perfeita. Os meninos não tinham meleca, não falavam palavrão, a perfeita família, Doriana. Né? E aí eles comunicavam, então, o que eles queriam apresentar do produto através daquelas famílias perfeitas. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que Jesus não queria apresentar, porque tinha umas treta, não é verdade? Tinha umas treta aqui. Umas treta do filho com o pai, umas treta dos irmãos. Eu não sei como é que é na sua casa, mas na minha casa tem umas treta também de vez em quando, mano. Não é verdade? Eu tenho 4 filhas. Eu sou pai de 4 filhas. 4 filhas. Por favor, irmãos, orem por mim. Eu não sei o que vai acontecer nesse culto, não, mas eu acho que eu vou ganhar no mínimo, quantas pessoas aqui? 800 pessoas? Eu acho que no mínimo 800 intercessores. Orem por mim, irmãos. Né? 4 filhas, né, Monique? É isso. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo que Jesus queria apresentar uma família como a minha, a sua. Então dá para mim, meu irmão. Você que está aqui visitando, nos visitando pela primeira vez, dá para você também. O Evangelho é para você. Não é para pessoas perfeitas, nunca foi. E nós nunca pagaremos aqui de bam, nada disso. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Outra coisa, quando eu olho para o texto, que me chamou a atenção nessa minha releitura, foi que eu penso que se Jesus fosse contar essa parábola, se Jesus chegasse aqui e fosse contar essa parábola para a gente, eu acho que ele começaria assim: certa mulher tem 2 filhos. Por que, Fábio, que Jesus começaria a contar nos dias de hoje, certa mulher tem 2 filhos, ao invés do que está registrado, que diz que certo homem tinha 2 filhos? Muito simples, porque falta homem no mercado. Falta homem no mercado. Está tenso, irmãos. Está difícil achar homem de verdade. Não é verdade? Está difícil. Homens de verdade. Está faltando no mercado. A praça está escassa. Está demandando homem no mercado. As mulheres estão voando, mano. Eu brinco lá, uma brincadeira meio provocativa e meio séria. Quem participa ali do grupo de homens na quinta-feira da missão, e se você não está participando, você está perdendo. Quinta-feira, de 7 às 8, reunião dos homens. Os homens estão decolando agora, assim, né? Pouco tardiamente, porque as mulheres já estão avançadas, mano. As mulheres já estão lá na frente. Eu provoco os homens falando o seguinte: ó, nós temos que correr muito para as mulheres verem a gente pelo retrovisor, tá? A mulherada está avançada. Faz um congresso de mulher aqui para você ver como acontece aqui na Missão Oásis. Bomba, enche isso aqui. Agora faz um congresso de um homem, mano, é tenso. É no laço. Tem que, né? Mas isso vai mudar. E nós começamos, né? O movimento já começou. Quinta-feira, 7 horas, oração, Bíblia, pedindo a Deus misericórdia. Deus nos ajude. Deus nos abençoe, Deus abençoe meus filhos, Deus abençoe minha família, Deus abençoe os meus negócios. Toda quinta, irmão, vem para cá, ajuda nós, não é verdade? Mas falta homem no mercado. Eu trabalho com paternidade há 23 anos. Eu tenho um livro publicado, procura lá na livraria com a Emily, A Bênção Nossa de Cada Dia. Eu tenho um podcast que o Renan me ajuda a produzir, ele é o produtor, me cedeu o espaço dele, especialista do Brasil, das galáxias, me ofereceu gentilmente o espaço dele, de cortesia, filma, edita, produz, publica. Renan, está aqui, ó, do nosso meio. Né? Eu falo sobre isso, eu milito, eu produzo conteúdo há 23 anos sobre isso.
E eu tenho uma estatística que eu assino lá no Google, que quando fala sobre a estatística eu recebo a informação. Então, todo ano eu atualizo. E a última atualização que eu fiz é que existem 7 milhões de brasileiros que não têm sequer o nome do pai na sua certidão de nascimento. Pelo amor de Deus, irmão Fábio, o que está escrito lá, no lugar do nome dos pais de 7 milhões de brasileiros? Pasmem, está escrito lá, asterisco, asterisco e asterisco. Não sabe nem o nome do pai. A mãe sabe, né? Nasceu ali e está registrado. Agora, do pai, não sei, não está registrado. Eu falava isso uma vez para um funcionário meu, lá no Rio de Janeiro também, rodando loja, tal, aquela coisa. Aí falou no rádio. Aí eu comentei sobre isso. Quando comecei a falar sobre essa tragédia social, que não é uma tragédia tão somente humana da perspectiva sociológica, mas é uma questão espiritual envolvida nisso aí. E eu comecei a conversar com ele, daqui a pouco ele começou a chorar. Eu falei, o que foi, cara? Ele falou, não, você não está entendendo, seu Fábio. Eu faço parte dessa estatística. Eu não sei o nome do meu pai. Na minha certidão de nascimento só tem asterisco, asterisco, asterisco. Quando nós adotamos a Alícia, pegamos a certidão de nascimento dela, o que estava lá escrito? No nome do pai da Alícia, asterisco, asterisco, asterisco. E aí foi uma alegria tão grande, quando nós conseguimos refazer a certidão da Alícia. Estava lá meu nome, cara. Eu falei, minha filha, você vai ter pai para sempre. Foi muito legal olhar meu nome ali na certidão da minha 4ª filha. Que incrível, que incrível. Falta homem no mercado, gente. E nós precisamos resgatar tudo isso. Nós precisamos resgatar. A outra coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto também, nessa minha nova leitura, que lemos aí quando diz assim, e aí, no verso 13, passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para onde? Uma terra distante. E eu fiquei me perguntando, onde que é essa terra distante, afinal de contas? A terra distante que Jesus queria apontar aqui seria uma cidade distante, sei lá não sei aonde, seria um estado distante, seria uma terra lá no sul ou lá no Acre, seria um país distante. Essa terra distante seria um continente distante, aonde seria essa terra distante que Jesus estava se referindo? E eu, depois lendo e meditando, cheguei à seguinte conclusão, não, essa terra distante, irmãos, não tem nada a ver com geografia. Essa terra distante não é uma posição geográfica aqui ou acolá, não. Essa terra distante tem a ver com qual ou quão distante você está longe da mesa do Pai. Essa é a terra distante. O quão longe você está da mesa do Pai, desfrutando da mesa do Pai, comendo, bebendo, se deliciando na mesa do Pai. Porque na mesa do Pai, meus irmãos, tem alegria, tem abundância, tem prosperidade, tem shalom. Nós vimos de manhã aqui, assista. De manhã nós falamos aqui que um irmão piedoso, traduzindo esse shalom, chegou à conclusão de que quando você fala shalom, a paz do Senhor, você quer dizer na verdade que na sua vida, eu desejo que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Vão repetir comigo? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Shalom, é isso que eu desejo para a sua vida, é isso que você vai desfrutar na mesa do Pai. Então preste atenção, porque às vezes você olha para o pródigo e aponta o dedo para ele, mas às vezes quem está distante da mesa do Pai é você. E às vezes, pasmem, você faz parte aqui da comunidade, você participa dos estudos, você frequenta as reuniões, você está aqui nos cultos, você está agarrado aqui. Isso não quer dizer muita coisa. Onde é que está seu coração? O seu coração talvez está muito distante da mesa do Pai.
Você está aqui fisicamente, você participa, está até nos ministérios. Você bate o cartão. Os irmãos olham e acham que você está agarrado na mesa do Pai. Mas só Deus conhece o seu coração. E você sabe que você está distante da mesa do Pai. Como o pródigo que foi para longe da mesa do Pai numa terra distante. E aí, pensando nisso tudo, eu falei de manhã que hoje eu ia trazer algumas experiências que eu tive recentemente, porque eu fui para uma terra distante recentemente. Não essa que eu estou falando, longe da mesa do Pai, ao contrário, viajei 14 horas. Agora no final de abril, fizemos uma viagem incrível, irmãos. Né? Uma viagem que marcou certamente a minha vida. Nós fomos para Israel, passamos 15 dias lá em Israel, com um grupo de irmãos aqui, o Tiago foi, a Vanusa foi, mais irmãos, a doutora Ilma, um monte de gente foi incrível a viagem. E por que para mim particularmente foi incrível essa viagem? Porque não era o meu destino dos sonhos. Eu não sonhava assim ir para Israel, eu falava, não, quem sabe um dia talvez, né? A Luciane, minha esposa, não. Quando falou assim, o Tiago que convidou a gente, uma carona que ele deu para a gente, quando o Tiago convidou, eu falei, não sei, Luciane, já me deu um cutucão, não, é para nós essa parada aí. E aí Deus me atropelou naqueles 15 dias, foi incrível de todos os aspectos, no aspecto devocional, dos estudos, a doutora Ilma arrebentou nas devocionais, outros irmãos ministraram lá para a gente também, e foi muito legal, porque você ver, cheirar, sentir aquele ambiente que é das histórias que a gente vê na Bíblia foi muito diferente. Eu não sei se você conhece um seriado chamado The Chosen. Quem conhece o The Chosen aí? É legal aquele seriado, né? Assista lá, é um seriado, The Chosen, é de graça. E é muito legal porque você vê a perspectiva do diretor, ele romanceia as histórias, e quando você olha aquela interpretação, fala, poxa, eu não pensava assim. Quando eu estava viajando lá, por exemplo, um detalhe, Tiago, que me chamou a atenção, foi porque, quando eu li aquela passagem assim, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto depois do batismo, e ali ele foi tentado 40 dias e 40 noites, eu pensei que ele ficou vagando lá no deserto, assim, a imagem que eu fazia era essa. Mas quando eu fui lá, o guia nos levou a um local, que é um local muito reconhecido, de que foi muito próximo daquele local, onde Jesus ficou no deserto, porque tem um rio, e o texto depois fala que ele passou por aquele local, então, e naquele local tem várias cavernas. Ele falou, gente, Jesus não ficou igual a alma penada no deserto, vagando assim não, Jesus provavelmente ficou 40 dias em uma dessas cavernas. Eu falei, faz sentido. Quer dizer que ele ficou 40 dias andando, não, ele ficou lá recluso, fazendo jejum, e até eles apontam lá, ali provavelmente aqui nessa região. Então foi muito legal a gente experimentar, tocar, cheirar as histórias que a gente conhecia na Bíblia de forma física e presente lá. E assim, e foi muito divertido também. Eu lembro que uma noite livre, Jerusalém, ajudamos a brasileirada e fomos dar uma volta. Vamos dar uma volta, rapaz. Aí olha a sorte que nós demos. Nós pegamos uma semana que era comemoração de 75 anos de Israel. E Jerusalém estava fazendo a festa. Né? E aí nós ouvimos um barulho, vamos atrás desse barulho aí, gente. Chegamos lá, vocês não estão entendendo, uma praça com uma banda tocando num palanque, e aí nós começamos a agitar aquela festa. Nós acabamos a festa dos judeus, gente. Os brasileiros saíram, você não está entendendo, vê lá no meu Instagram, eu registrei isso, vê lá, procura lá no meu Instagram. Nós fizemos trenzinho, e os judeus seguindo a gente. Daqui a pouco vamos fazer túnel. Fizemos túnel, os judeus brincando. Nós acabamos com a festa. Foi divertir demais, gente. Foi ótimo. E além da alegria, da diversão, das questões devocionais, eu aprendi muitas coisas lá. E assim, eu não sei como funciona para você, gente, mas quando eu faço uma viagem dessa, eu vou assim, ligado. Porque eu penso assim, o que é que vai pagar essa passagem? Porque é uma viagem cara. Ficar 15 dias
né, longe das meninas, um monte de boleto vencendo, aquela parada. É um negócio que requer um investimento, não é verdade? E eu me pergunto, o que é que eu vou aprender nessa viagem? Que riqueza que eu vou absorver aqui nessa viagem que vai pagar essa viagem? Eu vou com expectativa. Aliás, essa é uma grande dica. Eu geralmente começo as minhas preleções dando essa dica. Todo lugar que eu vou, eu dou consultoria para empresa, para um monte de gente, e sempre falo a mesma coisa. Crie expectativas. Crie expectativa aí no seu coração que Deus vai falar algo tremendo para você, que a sua história vai ser mudada, que Deus vai interferir nessa sua causa, que o seu filho vai voltar, que seu marido vai se converter, que a sua esposa vai se converter, que esse negócio que você está fazendo vai prosperar. Crie expectativas. E eu crio muita expectativa quando faço viagens dessa natureza. Eu me lembro que a primeira coisa que o guia falou quando nós estávamos lá no ônibus, ele falou até assim, olha para mim, ele falou assim, ó, dentro de você tem uma anteninha aqui dentro de você. Então faz o seguinte, ligue essa anteninha, porque ele falou, eu não sei aonde que você vai ter um insight, uma experiência, eu não sei se vai ser exatamente naqueles pontos turísticos tradicionais, às vezes é num ônibus que vai acontecer alguma coisa, no café, no almoço, é no corredor que vai acontecer alguma coisa. Liga a sua anteninha, ele falou. E depois ele concluiu falando o seguinte, sabe por quê? Porque eu como profissional, a minha realização é que a sua vida seja marcada entre antes e depois dessa viagem. Olha, eu falei, caraca, esse cara é dos meus. Esse é o meu sonho de consumo, porque eu quero mesmo ter uma experiência. Então, meus irmãos, por favor, ligue a sua anteninha nessa noite. E que a sua vida seja transformada entre antes e depois. Não é por causa da minha vida, não. Não é por causa do que eu estou falando, não. É porque Deus está aqui neste lugar. Então ligue a sua anteninha, para que você possa contar histórias para os seus filhos, para os seus netos, para as suas netas, como é o meu caso, do que aconteceu nessa noite aqui. Essa expectativa tem que estar no seu coração, porque eu posso preparar uma coisa até mais ou menos aqui, mas se não tem essa expectativa no seu coração, então, por favor, crie essa expectativa. E aí, dos 1.100 arquivos que eu produzi lá, eu sou meio guloso com esse negócio de filmar e fotografar, o celular voltou cansado, não tinha mais memória. E aí eu separei uma meia dúzia para apresentar para vocês, para a gente tirar algumas lições importantes nessa noite. Deixa eu mostrar para você a primeira foto. Mostra aí, galera. Isso. Olha, vocês não sabem como que eu me orgulho dessa foto. E por que eu me orgulho dessa foto? Era muito comum ver pessoas carregando essa poderosa arma de guerra, AK-47, uma poderosa arma de guerra do poderoso exército de Israel. Era comum, ali no cotidiano. Você passava pelas pessoas e toda hora, a paisana. A gente vê policiais, militares, mas fardados aqui no Brasil, portando armas. Os meninos de 16 anos, o que lá em Israel é obrigatório de 16 a 18 anos o serviço militar. Então as meninas da idade da minha filha e tal. Ei, amor, você chegou? Ó, coraçãozinho para você, tá? Prestigiando aí minha esposa, né? Que bom. Então, quando a gente andava e via esses meninos com essa arma do lado, às vezes a gente até assustava. E era muito comum você cruzar com as pessoas ali e portando essa arma. E aí, essa foto, por que eu me sinto orgulhoso por ver ela, né? Eu estava lá no Muro das Lamentações, aquele ali é o Muro das Lamentações, e aí fizemos as nossas orações, foi muito legal lá. E aí quando esse cara passou do meu lado, eu falei, meu Deus, uma arma do meu lado, uma AK-47, porque o clima lá é meio tenso, tá? O guia falou, gente, ó, aqui às vezes não acontece não, mas se acontecer de tocar a sirene, mas fica tranquilo, tem assim uns lugares que você se esconde aí, de uns bunker. É mesmo, é meio tenso lá. Tanto que nós chegamos no domingo, na segunda-feira, o Hamas já estava mandando um míssil lá para Israel. É meio tenso o negócio lá. Mas aí eu passei do lado desse rapaz, eu fiquei com vergonha e medo de fotografar assim, né? Igual um Zé Mané, fotografando o cara. Tiago, sabe o que eu fiz? Ele passou por mim, eu liguei o celular e fiz assim, ó. Tac, de costa. É o Jihad Gospel. Fotografia assim, ó. Tuf.
Aí saiu essa foto aí, né? E eu me orgulho dela. Foi ótimo. E por que esses meninos andam armados? Aí o guia explicou. Falou, não, Fábio, é o seguinte, toda a estratégia de Israel é pautada na Bíblia, na Torá. Toda a estratégia do poderoso exército de Israel é inspirada em elementos retirados da Bíblia. E aí o estrategista que treinou o poderoso exército de Israel se inspirou naquela passagem de Gideão, onde tinha muitos soldados e Deus foi tirando, não, pode tirar, pode diminuir o exército, e diminui daqui, daqui a pouco fez a última seleção. Qual foi a última seleção? Gideão, manda esse povo beber água. Aí a galera caiu de cabeça dentro do lago e bebeu, se regalou, mas teve 300 soldados que beberam água assim, ó, pá, olhando, com a arma na mão, não largaram a arma não, beberam. Deus falou, separa esses aí, esses aí que vão continuar na batalha e eles vão ser vitoriosos. Aí esse estrategista general chegou à conclusão seguinte, que o soldado do poderoso exército de Israel jamais largará a sua arma. Não larga a sua arma não, irmão. E aí eles vão para tudo quanto é lugar. Vão para o cinema com a arma, vão para o restaurante. Eu vi na praia, nós fomos lá no lago, lá, tá os caras com a arma pendurada lá, as meninas, moças. Não largue a sua arma jamais. E ele disse mais, o guia. Ele falou que se esse rapaz aí estiver no canto ali, tomando um café, e chegar de assalto, 5 terroristas do Hamas, tomar ele de assalto, dar uns cascudos nele, bater nele, e roubar a arma dele, mesmo assim, ele vai responder um processo. Não perca a sua arma. Não largue a sua arma. E aí, qual lição? Qual riqueza nessa arma pendurada a tiracolo, sem largar jamais? Quais são as armas que você jamais larga? Porque hoje, nós não precisamos carregar uma AK-47. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos os valores e os princípios de Jesus, um general de guerra. Quais são os valores que você jamais larga na sua vida? Porque a parada é tensa também. De vez em quando tocam uns alarmes aí na sua vida, não é não? Lá na empresa, em casa, no condomínio, é tenso, não é não? Se você não tem tensão aí, fala comigo que eu te empresto um pouco de tensão. Às vezes tocam umas sirenes na minha vida também. Mas eu jamais largarei essas armas que o Senhor me deu, os princípios que o Senhor, isso vai fazer você vitorioso, vitoriosa. Não largue jamais essas armas. Vamos para a próxima foto. Essa é legal também. Chegamos lá, demos tanta sorte que pegamos 2 feriados. 2. Um em homenagem ao Holocausto e o segundo em homenagem a todo soldado que tombou em guerra lutando pelo poderoso exército de Israel, né? E aí o que acontece? No determinado horário estipulado, toca uma sirene no país. Mas é no país todo, gente. Eu confesso que eu vim um pouco mais impressionado, mas depois eu entendi porque eu falei, como assim? No país todo? Eles têm estrutura para tocar uma sirene em todo o país? Tem. Aí depois eu lembrei, claro, é a mesma sirene que toca quando vem um míssil. Eles já estão preparados para o míssil. Mas nesse caso aí, a sirene combinada, todo mundo sabe que naquele horário não é a sirene do míssil, mas é uma sirene para você se lembrar do seu passado, para você lembrar de onde você veio, qual é a sua identidade, quem você é, você vai se lembrar. E aí, religiosamente, naquele horário, toca uma sirene. Eu lembro que uma dessas sirenes, acho que é a segunda, nós estávamos lá numa lojinha, aí a proprietária falou assim, encerrar, hein? Mas peraí, nós estamos comprando. Ele falou, não, daqui a 10 minutos vai tocar a sirene, e aqui a gente para tudo, o país para todo. Essa foto eu fiz, porque tocou a sirene, e os caras param o carro no meio da rua. É no meio da rua, parou o carro no meio da rua, abriu a porta e ficou lá esperando, e a sirene? Sei lá, 3 minutos tocando sirene, os caras lá parados, relembrando
relembrando a sua história, relembrando os seus valores, relembrando os seus princípios. Aí, meus irmãos, eu fiquei perguntando assim, meu Deus, é por isso que esse povo prospera. É por isso que o povo judeu é o povo mais próspero da terra. Porque eles preservam a sua identidade, sabem exatamente quem eles são e não se esquecem, promovem memoriais claros, frequentes, para relembrarem da história e de quem eles são. Eu fiquei me imaginando assim, falei, rapaz, e nós brasileiros, hein? Qual data assim que poderia registrar e tocar a sirene aqui no Brasil? Fiquei pensando assim, talvez 7 de setembro, acho que seria uma data legal. Tiradentes, quem sabe? Sabe qual a conclusão que eu cheguei? Nós queremos saber do feriado de Tiradentes e de 7 de setembro, se cai na quinta ou na terça, para a gente emendar o feriado, não é verdade? É a única coisa que nós queremos, irmão. E aí, é o Brasil que nós temos, e é o Israel que existe lá. Essa é a diferença. Então, a pergunta que eu faço a partir dessa riqueza é a seguinte: que memoriais reforçam a nossa identidade? Nós ceiamos todo mês aqui, que é um memorial que nós estipulamos na experiência cristã. Mas isso está de fato fazendo diferença na sua vida? Ou passou a ser mais um ritual, assim, da igreja, que você vem, é legal, dá mais gente, mas que memorial está revelando a sua identidade? Passa outra foto. Essa talvez é a que eu mais gosto. Queridos, eu escrevi aquele livro, A Bênção Nossa de Cada Dia, e tem um capítulo lá específico sobre isso, sobre a experiência da mesa. De manhã eu falei sobre isso aqui, como que eu amo a mesa, como eu vejo bênçãos em torno da mesa, como nós precisamos resgatar a mesa em família, fazer as refeições em casa, né? E aí, no livro, eu escrevi sobre uma liturgia dos judeus chamada Shabá. Shabá, Sabá, Shabá. Toda sexta-feira, religiosamente, as famílias se reúnem em torno da mesa. E que experiência maravilhosa! E aí, irmãos, essa primeira foto aqui é até meio indiscreta, né? Eu peço perdão para os queridos lá, mas no hotel que a gente ficou, na frente, tinha um prédio residencial todo de vidro, de cima a baixo. E aí, nessa sexta-feira, eu vi que a partir de 3 horas, eles começaram a arrumar as mesas, com o que tinha de melhor. Era o melhor talher, era as esposas colocando as velas e preparando, e as mulheres orando, a partir de 3 horas, porque o Shabá, o sábado lá, começa quando põe o sol. Então, sexta-feira à tarde, 6, 6h15, 6h17, depende, aí eles celebram o Shabá, a reunião da família em torno da mesa. Mas há um preparativo antes, há uma expectativa anterior. Eu vi os vizinhos lá, aquela agitação, se arrumando, se preparando em suas casas. E eu vi as mulheres com a Torá na mão, orando igual os homens. Eu achava que era só os homens que balançavam. Tem aquele negócio de orar assim? As mulheres também, mano. As mulheres balançavam. Eu confesso, eu achava meio esquisito esse negócio de ficar balangando assim, né? Nossa, um negócio meio estranho. Para que ficar balangando? Aí eu fiquei sabendo, eles me explicaram. Não, Fábio, é o seguinte: eles balançam porque eles lembram da chama do fogo. Você já viu a chama do fogo? Ela não para, ela fica balançando. Então eles balançam para lembrar que a chama de Deus arde dentro deles. Aí eles ficam balançando para lembrar que essa chama está lá, pegando fogo, aquecendo. E eles expressam fisicamente aquilo que eles estão experimentando de Deus. E aí eu fiz essa primeira foto, e olha que legal, irmãos, nós conseguimos uma família de judeus brasileiros, messiânicos, que se converteram, e eles foram lá no hotel celebrar o Shabá com a gente. Rapaz, eu fiquei maluco com aquilo. Como assim, mano? Aquilo que eu escrevi no livro, de estudar e de ouvir dizer, eu estou experimentando, estou vendo aqui o Shabá. Como é que... Ele até falou assim: olha, nós vamos fazer aqui igual eu faço lá em casa, tá?
Tá bom. E a esposa acendeu as velas, e aí os meninos oraram, e aí o menino partiu o pão, deu para todo mundo, e abriram o vinho, e celebraram com vinho, e ela cantou uma canção alegre, porque a mesa tem que ser alegre, a mesa do pai é alegre. A nossa mesa está muito chata, irmãos. Restaure a sua mesa com alegria. O Shabá é para ser feito assim, né? Não estou falando aqui que a gente tem que fazer o mesmo ritual judaico não, tá? Não tem nada a ver. Aliás, deixa eu abrir até um parênteses. Na volta, a Luciana falou assim: amor, não temos que fazer esse Shabá lá em casa. Eu falei: amor, é isso mesmo. Mas eu não sei se nós vamos fazer o quartá, o quintá, o sextá, o domingá. Nós vamos fazer alguma coisa parecida. Porque é o princípio que é mais importante, que é a família, é mesa, é bênção. E aí, o pai, o marido abençoou a esposa. E os pais abençoaram os filhos, menino lindo, gêmeos. E ela cantou, ensinou a música para a gente do Shabá. Shabá Shalom, Shabá Shalom, Shabá Shalom, Shabá Shalom. Hey, Shabá Shalom, vamos lá. Shabá Shalom, Shabá Shalom, Shabá Shalom. De novo. Shabá Shalom, Shabá Shalom, Shabá Shalom, Shabá Shalom. Shalom. Curta a sua família, curta a mesa, curta a alegria do pai. É por isso que esse povo dá certo, gente. O homem abençoou a esposa. Leu Provérbios 31, falando que era ela, que era aquela mulher. Abençoou os seus filhos. Isso dá muito certo. E a última foto aqui, eu fiz no elevador. Eles são meio sistemáticos, né? Mas aí o elevador, ele é preparado para o Shabá. Porque tem tanto medo de trabalhar ou exercer alguma atividade no sábado, que é o Shabá, que lá, não, o Shabá é para descanso, é para curtir a família, para curtir o Senhor, não é verdade? Aí com medo de trabalhar ou fazer qualquer movimento, eles nem apertam o botão do elevador. Não, eu sei lá se eu vou quebrar alguma regra aqui. E aí o elevador, o que é que faz? Ele para todo andar, é o parador. Esse elevador no sábado, pode ter 50 andares, ele para no primeiro, no segundo, e vai parando. Você entra lá, aí quando você chegar no seu, você salta, né? Para não apertar o botão. Eles são radicais, mas talvez seja por isso que é o povo mais próspero da terra. Porque às vezes passa do limite, é verdade, né? A gente acha isso. Mas os caras estão agarrados em fazer a vontade do Pai e desfrutar a mesa do Pai. Vamos ver a próxima foto. Essa ainda, no Muro das Lamentações, eu vi essa cena, filmei, gravei, e aí achei muito interessante, porque o Senhor, o mais experiente, estava paramentando o mais novo. E como eu disse, eles estão cheios de né? Aí eles botam as caixinhas assim, os filactérios, que contém a palavra de Deus, amarram os negócios no braço, eu vi eles amarrando aquele negócio lá, eu falei, Deus me livre, aquele negócio deve estar apertando aquele trem ali, até da gangrena, sei lá. Mas eles fazem isso, né? E quem paramenta o mais novo é o mais velho. Eu falei, é isso, que legado que nós estamos deixando para a próxima geração. E aí é com a gente, porque lá, o Senhor, deixa princípio, deixa valor para o mais novo. Eu amei essa cena. E a pergunta que eu coloquei aqui é justamente gerações. Porque lá eles levam isso muito a sério. Eles ensinam para a próxima geração, contando as histórias do passado, reforçando os seus... Fazemos parte da família de Deus. Vai que é sua, Júnior. O Sênior abençoa. Eu estava meio desligado, o Luciano falou, cadê os seus pedidos? Eu falei, que pedido? Eu tenho que escrever os pedidos para botar lá no Muro das Lamentações. Aí eu escrevi meus pedidos ali. Tem gente que fala língua estranha, eu tenho a letra estranha, tá? Não repara não. Agora essa foto aqui também é meu orgulho, né? Eu não falo inglês e muito menos hebraico. E aí voltando lá da festa, Tiago, eu convenci um judeu a me emprestar o quipá dele. Eu não sei como é que eu fiz isso, acho que eu fiz libras, sei lá o que eu fiz. Eu convenci o cara, ele me emprestou o chapeuzinho dele lá, o quipá, e eu fiquei feliz da vida, fui lá mostrar para todo mundo, e o quipá tem lá um simbolismo também. Sabe qual é? Que existe alguém sobre você. Sempre existe alguém sobre você. Você não está andando sozinho. E às vezes a nossa vida é muito autônoma. A gente fala que é crente, a gente participa do culto, mas a nossa vida é muito autônoma. Você está prestando contas da sua vida para quem? Não, a gente não quer nada
de mão na nossa cabeça, não. Nós queremos mão perto. Mas de vez em quando a gente coloca a cabecinha e volta, né? Mas lá não, eles usam kíptica também. Nós fomos visitar um local lá, e esse local onde esse grupo de pessoas passa o dia inteiro estudando a Bíblia. E eu já disse que os judeus são os mais prósperos da terra, não é verdade? Isso é fato, é coisa de estatística, né? Mas existe judeu pobre? Existe. E onde estão os judeus mais pobres da terra? Lendo a Bíblia, a Torá. Aí você vai me falar, Fábio, mas eles leem a Bíblia e não produz riqueza nenhuma. Sabe o que esses caras, de que eles vivem? Bolsa Família. O governo tem que sustentar esses caras, porque passa o dia inteiro. Essa cena de estar muito espiritual, lendo a Bíblia demais, orando demais, ok, isso é tudo de bom, mas o que isso está reverberando lá fora? Qual riqueza que você está produzindo na comunidade, na cidade, no estado, no país e no mundo? Ou você está empobrecido? Vão para frente agora, gente. Deus já te capacitou, Deus já te deu recursos demais, Deus já te está dando recurso demais. É para chutar e para fazer gol, e é para gerar riqueza. Esses caras são muito espirituais, aleluia, mas não geram riqueza nenhuma, são pobres, não tem nada para dar, nada para oferecer. Próxima. Acho que é a última. Esse não era meu sermão não, gente, estou enrolado, hein? Meu sermãozinho está até legal aqui. Estou falando só as fotos até agora. Estou no salvo. Mas essa foto aí me chamou a atenção, porque eu achava que Estados Unidos era um país mais nacionalista, mais patriota, né? Porque quando você vai nos Estados Unidos, de fato, você vê bandeira pra caramba, mas não como Israel. Acho que nós demos sorte também, que era comemoração, mas eu nunca vi tanta bandeira. Tu pensava nessas bandeirinhas aí. Aí eu fiz essa foto aí, num evento que a gente estava lá, e o que me chamou a atenção foi a estrela. Porque a estrela de Davi representa esse valor aí na nação de Israel e que está estampada em sua bandeira. Por que não algum símbolo que remetesse a Salomão? Afinal de contas, o próprio Deus falou que jamais, em todas as épocas, haveria alguém tão sábio e tão próspero como Salomão. Por que não tem nada que remete para Salomão? Pensei, cheguei à seguinte conclusão. Não tem nada sobre Salomão, porque Davi começou bem e terminou bem. Teve umas tretas lá no meio, é verdade, todos temos. Mas ele começou a carreira e terminou bem a carreira. Salomão começou muito bem a carreira, mas não terminou bem. Qual é a riqueza que eu aprendo nisso? Mais importante que começar é terminar bem. Porque às vezes a gente passa muito tempo na igreja, a gente até começou bem, mas aos poucos a gente vai desanimando, vai esfriando, vai achando que é para abrir mão da sua devocional, você flexibiliza demais, e cuidado, porque mais importante do que começar bem é terminar bem. Eu quero partir para o encerramento, deixa eu ver meu tempinho aqui, eu vou rapidamente concluir a minha mensagem de hoje, lembrando algumas coisas aí, da parábola do filho pródigo ainda. Eu quero mencionar rapidamente com vocês algumas ausências da parábola do filho pródigo que nós acabamos de ler, que ela revela muita coisa, mas tem algumas ausências, que não estão aí, que você não vai encontrar na parábola do filho pródigo. A primeira ausência, não há conversa entre os irmãos. E porque não há conversa entre os irmãos, não é gerada riquezas novas. Olha lá, o irmão mais novo sai chutando a porta, não conversa com o irmão mais velho, não pede a opinião do irmão mais velho. Eu falo com as minhas filhas, eu falo, olha filha, aqui em casa ninguém larga a mão de ninguém. Se conversem, gerem riquezas, uma abençoa a outra, uma ajuda a outra. E na parábola do pródigo, os irmãos não conversam. O mais novo sai sem conversar o mais velho volta do campo e fala para o pai, ó, esse teu filhozinho aí, tá? Nem meu irmão não, ele fala. Ele não conversa com o mais novo, não há conversa. E porque não há conversa, não gera riquezas novas.
Nós estamos tomando muita bola nas costas sobre isso, irmãos. Eu tenho falado para os homens lá, pastor Rogério, meus irmãos, a gente não tem se conversado, a gente não tem um apoiado o outro, um incentivado o outro, um investido na vida do outro. Quantos dons e talentos que você tem que você pode abençoar a vida do irmão que está precisando? Quanta riqueza você já tem que você pode colaborar, ceder, dar? E quantos negócios que a gente pode fazer juntos aqui? A gente prestigia os de fora e não prestigia os irmãos de casa. Que espécie de irmãos temos sido? Quantas coisas que você contrata no dia a dia e não faz nenhuma cotação. Você contrata um músico de fora, mas não contrata o irmão aqui. Eu estou pegando pesado com os irmãos no culto dos homens sobre essa temática, porque nós precisamos nos abençoar mutuamente, conversar mais, fazer negócios, gerar riquezas novas. Isso não é uma proposta da missão, isso é uma proposta da família. Que espécie de irmão você tem sido? A gente nem sabe o que o irmão faz, não é verdade? Entra e sai, e não sabe, a gente não se conhece, não se conversa, e por isso não temos gerado riquezas. Que Deus nos abençoe, para que haja conversas entre nós, e que nós possamos gerar muitas riquezas. Eu falei das mulheres, elas estão voando, irmãos. Eu vou mexer com o salchichão dos homens aqui agora. Essas mulheres estão voando. A última vez que eu atualizei a lista das mulheres empreendedoras aqui da missão, já tinha 68 mulheres se conversando, trocando tricô para fazer negócio, gerar riquezas novas. E nós homens igual uns bestas. A gente não se conversa. Eu nem sei o que é que você faz, mas as mulheres estão gerando riquezas novas, porque elas estão se conversando. Nós precisamos correr muito para essa mulherada ver a gente pelo retrovisor. Vamos conversar mais. O que você não vê nessa palavra do filho pródigo? Não há, pasmem, a bênção do pai. Não tem bênção do pai. E pasmem, depois que eu fiz essa releitura, eu descobri, caraca, o pai nem se dirige a palavra ao filho mais novo. O pai, na parábola toda, nem conversa com o filho mais novo. Leia a parábola lá. Você não vai dormir hoje que você vai ficar intrigado, né? E leia lá para ver se tiver a conversa do pai com o filho, você manda mensagem para mim que eu vou riscar essa ausência aqui da parábola. Não conversa. O pai conversa até com os servos, mas não conversa com o mais novo. E porque não conversa, não abençoa. Não tem nenhum momento da parábola que o pai abençoa o filho. Tem lá no final, quando o pai fala, não filho, tudo que é teu, é meu, é teu, tem um negócio, mas uma bênção quente, verbalizada, não tem. E é a sua bênção que revela a identidade, o propósito e o destino dos seus filhos. Mas o pai não abençoou o filho, e ambos estavam perdidos. Os dois estavam perdidos, irmãos. Outra coisa que não tem na parábola do pródigo, porque não tem bênção, não tem legado. Lembra do legado que eu falei ali? Que o mais velho precisa passar o legado para essa geração mais nova? O pai dessa parábola, aí você fala, como assim? Sempre entendi que o pai representa, o pai só está falando mal do pai. O pai da parábola do pródigo não abençoa os seus filhos e não deixa legado, deixa herança. Herança foi até dividida, mas legado, agora eu vou abrir um parênteses. Não deixa um legado de prosperidade, de abundância, como o pastor Rogério falou aqui, tá? Porque se você não fizer nada pelos seus filhos, você ficar sentado lá assistindo Netflix e zapeando no WhatsApp, você deixa um legado sim, um legado de escassez. Então sempre deixa legado, mas no texto o pai não deixa um legado abundante como a gente quer deixar para os nossos filhos. Como que você vê isso, irmão Fábio? Porque ambos os filhos têm mentalidade de escravos. Quando você não abençoa os seus filhos, quando você não deixa um legado para os seus filhos, eles vão ser escravos, mentalidade de escassez. O mais novo fala, eu vou voltar para o meu pai, nem que seja para ser escravo dele. E o mais velho fala, eu tenho trabalhado, como um escravo, e não tem nem um cabritinho aqui. Os dois tinham mentalidade de escravos, porque não tem legado do pai para os filhos. Outra ausência, tem um personagem oculto, que não foi revelado aí. Como assim? Tem um terceiro filho
na história. Como assim? Sempre soube que tinha 2 filhos só, tem 3. Qual é o terceiro? O mais novo que volta. Agora ele não é mais pródigo. Ele está perdido e foi encontrado. Estava morto e ressuscitou. É um novo menino, é um novo filho. Seja bem-vindo à família de Deus, que Deus vai te atropelar e vai fazer a sua vida nova em folha. Você vai ser outra criatura. Outra coisa que não tem na parábola do pródigo, estou encerrando, não tem o final da festa. Aleluia! Começa a festa! Vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, vamos matar um novilho novo, é festa, é dança. Mas não há o final da festa. Quando você se assenta à mesa do Pai, eu estou te convidando nessa noite, sente-se à mesa do Pai, para a festa do Pai, e a festa jamais acabará na sua história. A última ausência, para a gente encerrar aqui e pedir o pastor Rogério para orar. O que não tem? Na parábola do filho pródigo, não tem a mãe. Eu não sei onde que estava a mãe. Não sei se tinha morrido, não sei se não quis registrar porque era alguma coisa cultural. Não tem, a mãe não aparece. Cadê a mãe do pródigo? Só tem o pai. A mãe que azeita, a mãe que ajeita. Eu não sei você, mas na minha vida, a minha mãe foi muito importante. Eu quis ser pródigo uma vez, mas eu quebrei, eu não consegui ser pródigo. Porque minha mãe chegou lá, ajeitou, conversou. Hoje de manhã, que exemplo, nós estávamos almoçando num restaurante, eu e a mulherada, né? 4 filhas, e agora uma neta, mas só estavam as filhas lá por enquanto, e aí a Alícia se encantou com um cachorrinho, na hora que ela foi brincar com o cachorro, ai, cachorrinho mais bonitinho, o cachorrinho, avançou nela, eu falei, minha filha, vem para cá. O cachorro está assustado, muito barulho ali, ele assustou. Não fica perto do cachorro. Tirei ela perto do cachorro, ela chorou, reclamou com o papai, que ela queria brincar com o cachorrinho, e foi chorar lá no colo da mãe, e lamentando. Daqui a pouco volta a Alícia. Falou assim, papai, você só queria me proteger? Aí eu olhei para a mãe, eu falei com ela, que você só queria proteger ela, porque você tirou ela do cachorrinho. Eu falei, minha filha, eu só queria te proteger. Meus irmãos, vocês não estão entendendo. Pensa numa menina que ficou me lambuzando. Ela ficou me relando, eu fiquei até sem graça, e me lambia, e me sei o quê. E por quê? Aí a Luciane falou, o Ministério da Reconciliação é a mãe que ajeita, é a mãe que azeita. Mães, façam esse papel na sua casa. Os seus filhos dependem de você, a sua família depende de você. E preste atenção. Os teólogos de plantão aí dizem que muitas vezes você pode aplicar a figura da mulher à igreja. Então as histórias lá das mulheres, as questões das mulheres, a gente pode transliterar ou aplicar para a igreja. Então igreja, azeite as coisas, ajeite as coisas, abençoe os seus filhos, deixa legado, comece a festa. Nós precisamos ser os maiores promotores de festa da paróquia. É por isso que todo culto aqui a gente começa falando, alegre-se no culto, divirta-se no culto. Que Deus te abençoe. Que você possa desfrutar do melhor presente da parábola que o pai deu para o filho. Lembra dos presentes? Ele deu roupa nova, que remete ao passado, que limpa, que diz, você pode chegar sujo do jeito que você tiver, que eu vou te dar uma roupa nova. E aí vocês podem começar a vir aqui para tocar um teclado aqui para ficar mais espiritual, né? Um negócio mais... Já estamos terminando, né? E aí ele deu roupa nova para o menino, que aponta para o seu passado, que expressa que você pode ter a vida bagunçada, suja como for, mas quando você se chega na casa do Pai, Ele te dá roupa nova, Ele esquece o seu passado. Lembra, claquete daqui para frente, vida nova, vida limpa, roupa nova. Mas o pai deu outro presente para o filho, ele deu um anel. O anel da filiação. Só filho poderia receber aquele tipo de anel. Você é filho amado, você é filha amada. Ei filho, Deus te ama. Filha, Deus te ama. Você chega à casa do Pai, tem roupa nova, que vai limpar o seu passado, e Deus vai te restituir a alegria de roupa cheirosa, vida nova. Tem anel no dedo, porque você é um filho amado, e eu tenho muito prazer em você, assim diz o Senhor.
Mas Ele dá um outro presente, Ele dá sandálias novas. Por quê? Agora aponta para o futuro. Porque Deus vê um caminho lindo, glorioso e brilhante. Um destino que Deus sonha, o Pai sonha, um destino glorioso. E Ele te calça com sandálias novas para você fazer uma mais linda jornada da sua história. Mas sabe qual que é o melhor presente? Além desses 3 que o Pai dá? A sua mesa. E hoje, nessa noite, o Pai está oferecendo uma cadeira na própria mesa dele. A mesa do Pai. Há uma cadeira aqui, separada só para você sentar-se à mesa do Pai. Quero chamar o pastor Rogério, a gente vai orar nesse sentido, e eu quero acreditar que Deus falou o seu coração nessa noite. E a partir de agora, você vai tomar a melhor decisão da sua vida. É de sair dessa terra distante que você está vivendo. E hoje, decidir se sentar na mesa do Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Deus te abençoe, Fábio. Tenho certeza que você foi abençoado. Não tem como você entrar na casa do Pai e sair da mesma forma, com certeza. Para alguém aqui Deus falou numa daquelas fotos, para alguém aqui Deus falou em algum desses pontos, e para todos nós, com certeza, Deus sempre fala da mesa que Ele tem para cada um de nós, da mesa que Ele tem para cada um de nós. Eu não sei, queridos, se nessa noite você veio talvez nos visitar, ou se nessa noite você veio visitar a sua igreja, mas você não veio sentar à mesa da casa do seu Pai. Se você não veio com essa intenção, querido, você acabou de ouvir que você está na casa do Pai e tem lugar para todos na mesa do Pai. Sinta-se em casa. Eu abri essa mensagem falando isso, exatamente com essas palavras. Sinta-se em casa. E a mensagem do Fábio veio exatamente confirmar isso. Onde nós temos nos sentados. E eu me lembro sempre do Salmo que fala que muitas vezes a gente se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que acha que é na roda dos esclarecedores, né? Não, é escarnecedor mesmo, tá, meu irmão? E cuidado, porque essa roda chamada roda dos escarnecedores é o mundo. É talvez a sua família, infelizmente, talvez a empresa que você está trabalhando, talvez é a sua escola, aonde você, não sei, pode ser ali, a mesa dos escarnecedores, porque é o mundo. Só que tem uma diferença, queridos, é o assentar. Você passar no local, você conviver com alguém, não tem problema, é impossível. Inclusive Jesus Cristo disse: não quero que os tires do mundo. Não é para ninguém se isolar, virar igual aquele rapaz, aquele barbudo lá, que quer se isolar do mundo e ficar lendo o dia inteiro. Não, tem que andar assim. Só que um dia um sábio disse o quê? Ninguém pode evitar que um pássaro faça uma caca na sua cabeça, ok? Mas todos podem evitar que ele faça um ninho na sua cabeça. Então o problema é onde você quer se assentar. Você quer se assentar na roda dos escarnecedores? Assenta. Qualquer lugar que você sentar nesse mundo é roda de escarnecedor. Mas se você quer sentar na mesa do Pai, talvez você tenha que escolher o endereço, você tem que fazer uma agenda, você tem que pagar um preço. E eu te falo, querido, você está numa casa que representa a mesa do Pai. Seja bem-vindo. Se assente. Se assente. O Pai com certeza vai ficar muito feliz. E você vai servir aos outros, os outros vão te servir, e o Pai vai servir a todos, para a glória dEle, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Pai, louvado seja o Teu nome, porque nós sabemos, Pai, que sempre tem lugar para mais um na Tua mesa. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Fábio Hertel. O Senhor tem trazido essa mensagem para ele tem levado a tantos lugares, sobre essa mesa, a mesa que abençoa, a mesa que traz vida, a mesa que frutifica, Pai. É assim, nós sabemos, se não sentarmos nessa mesa, com certeza uma hora vamos nos cansar, e vamos sentar em algum outro lugar, Pai. Nos dê força, nos livre desses assentos que o mundo nos oferece, talvez assentos confortáveis, macios, bonitos, cheirosos, mas é assento, é roda de escarnecedor, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajude a sempre sermos sábios, e sempre fazemos a melhor escolha,
quer se assentar na tua presença, na tua presença. Agora eu te peço, Pai, pelos meus irmãos e irmãs, que nessa noite estão aqui, nesse lugar, nesse tempo, aos irmãos que estão pela internet assistindo essa pregação, assistindo esse culto, participando deste culto, ou aqueles que ainda vão assistir um dia, que vai ficar lá gravado no YouTube, Pai, para que cada um de nós tenhamos forças suficientes para ficarmos de pé em lugar que não temos que se assentar, e temos força suficiente para não ficarmos de pé em lugar que temos que assentar, Pai. Porque muitas vezes o nosso erro é passar pelos lugares que temos que parar, que o Senhor quer que nós fiquemos, o Senhor quer que nós nos assentemos, talvez o Senhor quer até que a gente se ajoelhe, e a gente simplesmente quer passar. Nos ajude, Pai, não nos dê força para passarmos em lugares que o Senhor quer que nós fiquemos, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para a sua vida, Pai, para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da sua família, que sejamos conhecidos como pessoas que se assentam em lugar que Deus quer que nos assentemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Eu vou